Fernando Brito, começando o programa conosco hoje. Eu já estou colocando o nosso convidado de cara, porque eu estou numa situação atípica, viu, Fernando Brito? Depois de algumas crises aqui de saúde, cá estou tentando tocar este barco chamado programação jornalística no Brasil. Eu estou concentrando as minhas transmissões aqui, dando uma satisfação para o nosso público, né? Estou concentrando no 11 News, porque realmente eu estou no momento de recuperação. O 11 News eu estou conseguindo fazer aqui, inclusive com a ajuda do Jorge Folena, que está aqui nos bastidores. Caso aconteça alguma coisa com este humilde apresentador, o Folena entra para me substituir, viu, Brito? Para sua alegria. Tudo bom, querido Brito? Tudo bem, quer dizer, tanto quanto possível, vendo aí essa tragédia que está acontecendo no Sul, que já foi o tema, infelizmente, do nosso programa na semana passada, na quinta-feira passada, né, onde a gente falava, né, das coisas previsíveis que não são levadas em conta. Né? E eu me lembrei, não citei naquela ocasião, de um episódio que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, quando houve aquela ameaça de um grande ciclone extratropical aqui, e o Eduardo Paes decretou o ponto facultativo, decretou feriado, foi lá para o Centro de Comando e Controle, fez live, dizendo, e ele usou uma expressão que foi muito feliz, ele falou, olha, se essa chuva não vier, não tem problema eu virar meme, não tem problema eu virar meme alertando para um perigo que não se concretizou, não tem problema, o problema é se eu não tiver alertado as pessoas para o problema que está acontecendo. E eu acho que, embora seja natural que a cobertura jornalística fique mais no que eu chamo de mundo cão, né? No drama dos desabrigados, no drama das pessoas que ainda estão ilhadas, no drama dos animais que foram abandonados por seus tutores, né? Nesses dias de pânico que tomaram conta da população, que tomou conta da população, eu acho natural. Mas é preciso ter outro tipo de discussão. E eu chamo a atenção para o fato de que é um problema que não vai se resolver, nem mesmo ser mitigado por iniciativas locais, por iniciativas tanto dos governos municipais gaúchos, quanto também do governo estadual. É preciso colocar todo esse trabalho, esse investimento, que se estima vai chegar perto de 20 bilhões de reais, coordenado com a participação do governo federal, porque senão nós vamos fazer pequenas obras, as pequenas emendas parlamentares, e vamos fazer pequenos muretas e bueiros para combater alguma coisa que tem proporções oceânicas, que é a enchente do Guaíba. Eu sugiro às pessoas que olhem no mapa o tamanho da Lagoa dos Patos, que começa exatamente nesse estuário, nessa embocadura de rios que formam o chamado Rio Guaíba, que se assemelha mais a um estuário ou um lago, e a saída para o mar lá embaixo, no canal de São Gonçalo, na altura de Rio Grande, para saber se é possível contar com o escoamento de água com uma enorme superfície, um enorme corpo líquido. Vai ser preciso pensar em soluções que o governo federal possa coordenar. Por exemplo, uma das coisas que eu ouvi como comentário, como informação de bastidores, é que o Lula teria dado uma ordem para que não fosse permitido que se investisse em projetos de reconstrução das áreas que repetidamente estão sendo inundadas. Não adianta. Vai se fazer um novo arruamento, vão se colocar novas pontes, vão se fazer novas escolas, novos hospitais, novas ruas, novas avenidas, no mesmo lugar onde se sabe que as águas podem, em alguns anos, voltar a tomar conta. E esses alguns anos, certamente, serão poucos em função das mudanças climáticas, que também, com toda a razão que tem a Folha de São Paulo em mostrar que houve mudanças ambientais produzidas por essa onda de extremo-direita, modificando quase 400... Olha só, tá vendo na imagem? Olha a distância que a água tem que percorrer para chegar lá na pontinha, no canal do São Gonçalo, onde deságua a Lagoa dos Patos. E ali embaixo, não dá para ver porque não está marcado com a linha branca, mas essa área mais escura, também a Lagoa Mirim, que drena as águas daquela pontinha do Rio Grande do Sul, em direção também à mesma Lagoa dos Patos. Então, é por isso que demora tanto para baixar, né, a água. Né? É por isso que demora tanto para baixar, e é uma drenagem que depende
de duas condições que estão absolutamente fora do controle humano. Uma, as marés, né? Dependendo se as marés estão mais altas, a saída é menor, você diminui o fluxo, a vazão dos rios, e também do regime de ventos. Porque se os ventos vêm no sentido sul, né, na direção norte-sul, mas vindo do sentido sul, eles ajudam a represar a água e criam, né, a gente chama a parte de cima dos rios a montante, né, e a parte de baixo a jusante. A gente faz com que o nível que deveria ser o mesmo, né, princípio hidráulico, né, de que os líquidos permanecem no mesmo nível em relação ao nível do mar quando estão em comunicação, né, faz com que esse processo não deixe de existir, mas ele se torne muito mais lento. Né? A capacidade de drenar a água naquele canal de cerca de 2 quilômetros de largura, nas partes mais estreitas, realmente se torna muito pequena. Então, talvez, eu não estou dizendo que é isso, mas os estudiosos em hidrologia devem pensar nisso, talvez seja... Bota o mapa de novo, que eu vou demonstrar isso a você, Conde. Né? Talvez seja criar canais extravasores. Né? Se você olhar ali, a abertura de canais nessa espécie de restinga que se forma entre a Lagoa dos Patos e o mar, talvez seja a solução possível. Né? Mas isso é uma obra de grande porte que nós deixamos de ter com a descentralização dos recursos. Antigamente havia um órgão que, apesar do nome, também cuidava de enchentes, que era o chamado DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Né? Foi criado em função das grandes secas nordestinas, etc., mas passou a trabalhar em todas as situações em que envolvia engenharia hidráulica. Talvez seja o caso da gente experimentar, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, a criação de um órgão semelhante que tenha, né, o governo federal à frente, né, e que coloque também, né, participando os comitês de bacia, os de governos municipais e o governo estadual. Veja, vou dar um exemplo concreto. Uma das reivindicações do governador Eduardo Leite é a de que se anule o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, que é de cerca de 90 bilhões, para o governo federal. Isso representaria uma economia de 3 bilhões e meio. Talvez seja o caso de fazer isso parcialmente, mas também destinar uma parte do pagamento dessa dívida ao financiamento de obras físicas, concretas, que sejam capazes, pelo menos, de colocar limites, de mitigar, né, esse problema das inundações, que, vamos repetir, vai se tornar uma constante em função da elevação das temperaturas, das mudanças climáticas e da formação cada vez maior de tempestades, né, de altíssimo risco. Eu fui consultar, que é coisa que pouca gente faz, os dados hidrológicos de Porto Alegre. Né? Não houve uma chuva imensa em Porto Alegre. Não houve um temporal desses de proporções bíblicas em Porto Alegre. A maior medição de chuva em Porto Alegre, e assim mesmo só no dia 4, chegou a 7 milímetros por hora. Né? Nós já estamos acostumados com essa quantidade de milímetros que toda hora a mídia está destacando. Né? A gente percebe que, embora seja forte, não é muito. Deve ter chovido alguma coisa em torno de 70, 80 milímetros naquele dia, que é uma chuva que provoca incômodos, provoca estragos, provoca interrupções no ritmo normal do funcionamento da cidade, mas está longe de provocar inundação de áreas imensas, de quilômetros e quilômetros quadrados, como a gente está assistindo. Então, e por que foi tão grave assim, se não choveu tanto? Porque o Lago Guaíba recebeu as águas, né, dos 4 rios, né, 4 rios principais, são vários outros, que o formam. Né? Sobretudo o rio Jacuí, que é o maior contribuinte de águas para a formação do Lago Guaíba. Né? Esse rio teve vazões que não puderam ser suportadas pelo sistema de barragens que tem ao longo do seu curso, né? Porque as barragens estão cheias. A barragem principal do rio Jacuí chegou a estar com mais de 96% do seu volume. Quer dizer, ela não pode mais segurar a água. Não adianta ela fechar, não deixar verter água pelas suas comportas, porque vai acontecer da água ultrapassar o limite da barragem e provocar, além da mesma inundação, também as consequências impensáveis do rompimento de estruturas que aí, de uma vez só,
libera uma quantidade monstruosa de água, como já ocorreu em alguns casos, principalmente nos Estados Unidos, onde ficou famoso o caso de uma barragem que se rompeu e arrastou uma cidade inteira com o fluxo das águas. Nós precisamos pensar nisso. Talvez essa solução, como eu mencionei, do canal Extravasor, o canal Extravasor, para quem assistiu aqueles filmes de volta pelo futuro, não, como era o nome que o Schwarzenegger fazia, que ele vinha do futuro para salvar o futuro. Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Lembra que tem perseguições de motocicleta e carros, né, dentro de um imenso canal de concreto. Aquilo é em Los Angeles. Aquilo é em Los Angeles. Né? Aquilo ali eles chamam de canais de tempestade, né, porque são estruturas que funcionam no dia a dia, né, como, no máximo, um pequeno riacho. No máximo, uma valinha, mas que tem uma dimensão extraordinária. Conde, eu nunca me esqueço de uma situação que eu vivi em Brasília, no tempo que eu morei em Brasília, e fui pegar um avião. E eu estava passando pelo eixo monumental de Brasília, um tremendo engarrafamento, enorme engarrafamento. E o motorista do táxi virou para mim e disse assim: pois é, quando eu pego o engarrafamento aqui no eixo monumental, eu fico me lembrando do meu pai, que veio para cá na construção de Brasília. E ele resmungava o tempo todo, dizendo que devia ter um acerto entre o Niemeyer, o Juscelino e algum fornecedor de asfalto, porque fazer avenidas com essa largura não tinha o menor sentido. Pois é, não tinha o menor sentido em 1960. Né? Mas em 2010, 50 anos depois, era insuficiente até mesmo para o fluxo de veículos num momento de rush, que a gente poderia chamar que é a tempestade do trânsito. Então, pensar nesse tipo de coisa é algo que só pode ser feito de maneira centralizada. E nós temos que acabar com essa mania de que o picadinho é sempre mais eficiente. A distribuição das verbas públicas, com ênfase nos municípios, é correta, é justa, é benfazeja para o país. Mas quando a gente deixa tudo por conta dos pequenos entes, sejam municipais, sejam estaduais, a gente também renuncia à solução de obras de grande porte e, sobretudo, de obras que, embora não se localizem naquele município, vão beneficiar essencialmente a municipalidade que, em tese, não teria nada a ver com uma obra feita fora de seu território. Você está dizendo que é preciso ter uma obra de grande porte para... Não sei se é preciso ter uma obra de grande porte, mas é preciso ter um plano de grande porte. Plano de grande porte. Com obras de pequeno, médio e grande porte que sejam capazes de criar situações favoráveis à não repetição, pelo menos nessa escala, do problema que a gente está assistindo. Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Vai pegar aquele lugar que a gente está vendo devastado, debaixo d'água, secou, a gente vai lá e produz um programa habitacional dentro da mesma área. Programa habitacional ali tem que ser em outro, tem que fazer um estudo. Mas é difícil, Conde, é difícil, não é suficiente. Por quê? Porque a região toda é muito baixa. Tá? O Rio Grande do Sul inteiro, né? Você está falando? Não, aquela área toda, tá? Da descida do Vale do Taquari, paralela à Lagoa dos Patos, ela é uma área de baixa altitude. Entendeu? Então, claro, tem morrotes, tem colinas, tem áreas mais altas que não inundam, mas o que aconteceu ali não foi, essencialmente, na região de Porto Alegre, não foi o acúmulo da água que chovia sobre o local. É a água que descia da Serra Gaúcha e que não tinha caminhos para sair, senão pela Lagoa dos Patos. Agora, Brito, a gente viu, mesmo áreas mais altas, elas alagam também e furiosamente, né? Que são ali... Imagina, você tem 300 e quase mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul. Você vê um mapa das cidades afetadas, é quase o estado inteiro. O Rio Grande do Sul é um estado que tem, historicamente, essas inundações. Não é à toa, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tem uma tradição, né, de produção de arroz. Sim, porque ela é alagada. É uma cultura de alagados. Mas você pode observar que também... na cultura de arroz, nos alagados que são previsíveis, os alagados não são um mal em si. Né? Qualquer pessoa que estude história, por exemplo, vê que a pujança da civilização egípcia, há milhares e milhares de anos atrás, vinha das cheias do Nilo, que tornava o solo fértil. Né?
vai continuar acontecendo inundação no Rio Grande do Sul. O problema é até que nível isso vai ocorrer, né? E que soluções podem ser dadas para se garantir o controle de um corpo d'água de centenas de quilômetros quadrados, como é a Lagoa dos Patos. É difícil. Não basta botar um caninho de 100 milímetros ali, né? Ou uma manilha, porque não vai dar vazão aquilo ali. Tem que ser uma solução de engenharia de grande porte. Porque você tem que deslocar dali, tirar dali, com rapidez, milhares de metros cúbicos por segundo. Fernando Brito, deixa eu ir para o bate-papo aqui, trazer o Fernando Bai, está dizendo aqui, só lembrando que a maior enchente em Sampa em 29, foi em 1929, bom, não sabia desse detalhe. Fernando Bai, mais uma vez aqui, só lembrando que as cheias em Manaus são de 30 metros contra 5 metros de Porto Alegre. A população precisa acreditar no evento, um estágio em Oklahoma ou no Japão. O Fernando Brito faz mensagens aqui cifradas, às vezes eu não capto exatamente o que ele está querendo dizer. Tantas referências, Oklahoma, Japão, é um pouquinho demais para mim, ainda mais na minha condição de saúde nesse momento, meu querido Fernando Bai. Mas está lido aqui. Quer comentar esse comentário aqui do Bai? Olha, você tem uma coisa que é invencível, né? Que acontece com Porto Alegre, acontece comigo, acontece com você. É a força da natureza. A gente não pode tentar se contrapor à força da natureza. A gente tem que transformar a força da natureza numa alavanca. A natureza da topografia, da hidrologia do Rio Grande do Sul é uma natureza propícia a alagamentos. As cidades são na periferia do Guaíba são baixas, tanto que você vê, nós tivemos problema de deslizamento de encostas na Serra Gaúcha, na região de onde vêm os rios que afluem para formar o Lago Guaíba. Não tivemos em Porto Alegre um desabamento de morro, nem dos pequenos morros que existem na cidade, porque não há uma chuva concentrada em Porto Alegre. Ali é uma defesa contra enchentes, muito mais do que contra temporais. Não se vai fazer isso de maneira descentralizada. A drenagem das ruas, até mesmo dos riachos da cidade, ela é importante, é necessária, mas ela não resolve essa situação. Tanto que você mesmo mencionou que as áreas mais altas estão alagando porque a água, quando sobe no rio, ela se comunica com essas áreas mais altas. E avalie, Conde, numa cidade em que a altitude média é de 10 metros sobre o nível do mar, quão pouca é a diferença a ser superada por essa elevação dos corpos hídricos. Entendeu? Agora, isso é uma discussão técnica e árida, porque governante nenhum vai achar que vai se eleger nas próximas eleições municipais participando de um consórcio para a construção, digamos, desse túnel extravasor que eu mencionei, de outra solução de engenharia. É uma obra a ser tocada por entes maiores, nesse caso, o governo federal, que, se vai ser cobrado pelas suas responsabilidades em relação ao Rio Grande do Sul, também tem o direito de ter poder ou parte do poder de decisão sobre como vai ser aplicada essa montanha de dinheiro que deve ser destinado ao Rio Grande do Sul para a restauração das condições de vida e de funcionamento da própria economia gaúcha. Deixa eu voltar aqui. A Giba Rosa está dizendo o seguinte, gente, devido às condições geográficas e climáticas, o Rio Grande do Sul está inabitável, hostil, e os imóveis já desvalorizam 70%, ninguém quer comprar mais as propriedades. Está aqui o relato. Luísa Hauschild. Aqui no Vale do Taquari é uma destruição ambiental com o auxílio dos políticos e empresários. E a Ana colaborando conosco. Deixa eu mostrar de novo aqui o mapa, porque eu quero fazer uma pergunta para o Brito agora relacionada a isso. Você falou aqui que poderia... uma das possibilidades, né, assim, grosso modo, seria fazer alguns canais ali na Lagoa dos Patos, ligando a lagoa até o oceano. Agora, seria um projeto de grande, né, estatura e tudo mais. O que eu fiquei assim, mal impressionado, é que todas as coletivas que foram dadas pelas autoridades
incluindo a primeira visita do Lula, a segunda visita do Lula, as coletivas que o Eduardo Leite organiza e tudo mais. Eu acho assim, primeiro, é muita falação, uma coisa que incomoda bastante. Políticos ali fazendo, a gente percebe que os políticos estão querendo capitalizar esse processo para se autopromoverem, para autopromoção, para o marketing político, até o governo federal, vamos admitir aqui, e você me corrija se eu estiver enganado. E eu senti falta de pessoas especialistas, sabe? Eu acho que falta. A Marina Silva estava numa das coletivas, mas ela não fala como uma especialista, ela fala com a ministra do Meio Ambiente. O que você acha disso, meu querido Fernando Brito? Eu acho que é um problema não só de... claro que tem excesso de mundo cão, né? Qualquer resgate de cachorro toma meia hora na mídia nacional, sem, desculpe, nenhuma diminuição da importância para o seu tutor do cachorrinho, né? Tem a exploração dos políticos, tem o interesse político, né, em se aproveitar da tragédia para conseguir recursos ou deixar de cumprir obrigações, né, porque, por mais que o Rio Grande do Sul esteja sendo atingido, aquilo é uma comunidade laboriosa, rica, com muitas estruturas produtivas que não vão deixar de funcionar, né, daqui a 10, 15 dias, quando essas águas finalmente baixarem. Mas existe, desculpe, acho que é um problema de especialistas. Eu já ouvi na mídia, acho que uns 400 meteorologistas, 300 hidrologistas, e eu acho que está faltando a visão de estadista. O que falta, nesse caso, é o estadista. É aquela pessoa que consegue pensar, como diz os gaúchos, fora da caixinha ou da casinha. Pensar algo que seria impensável em condições normais. Olha, Conde, você gosta que eu conte causas? Eu vou contar um caos. Né? Existe uma obra que foi motivo da maior polêmica no Rio de Janeiro, né? Inclusive é famosa uma charge da capa do Globo, mostrando o Brizola com a cara do Odorico Paraguaçu, dizendo que a construção do Sambódromo era um delírio do Brizola e que era uma obra faraônica sem nenhum sentido. Hoje, 20 anos depois, nós sabemos que acabou com a vergonheira do monta e desmonta das arquibancadas, que consumiam uma imensa quantidade de recursos públicos, permitiu a elevação do Carnaval Carioca a um espetáculo de nível mundial e tornou-se tão incontestável que não é raro que isso seja repetido em outras grandes cidades do país, criando um espaço para eventos, desfiles e carnaval permanente. Então, o próprio Brizola reconhecia. Ele dizia assim, se tivesse me perguntado, um ano atrás, ele se referia a um ano antes da inauguração da passarela, quando ele estava em campanha para o governo do Rio de Janeiro, se a primeira grande obra dele seria fazer a passarela do samba, seria fazer aquela estrutura, ele ia virar para o cidadão que dissesse isso, mas índio, tu tá louco, índio. Que é uma maneira que os gaúchos usam para se referir a uma pessoa mais rude, né? O famoso índio velho. Né? E, no entanto, né, da cabeça do governante, muitas vezes as soluções saem. Claro que cabe aos técnicos dimensionarem, construírem, tanto é que ele foi se servir do Niemeyer para construir aquela estrutura. Né? Não se podia pensar em ninguém mais especialista em arquitetura do que o velho Niemeyer. Bom, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes é necessário, nessa confusão toda, que alguém tenha ideias que não ocorrem à maioria das pessoas. E é fato. Você não pode pedir a um engenheiro do DIMAI, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre, que está ali, né, preocupado com as suas pequenas questões, com a drenagem das ruas, com o tratamento de esgoto em pequenas quantidades, que ele pense em algo assim. Ele não vai pensar. Ele está preso ali no microcosmo dele. E esse problema se demonstrou um problema que está longe de poder ser resolvido no microcosmo. Se melhorar os bueiros de Porto Alegre, se melhorar a rede de drenagem de Porto Alegre, o escoamento de água de Porto Alegre, vai continuar não resolvendo nada, porque o problema está na saída dessas águas. Né? Costuma-se dizer em engenharia hidrológica, né, que obra de drenagem, né, não resolve problemas, ela transfere o problema para mais adiante. Quando você drena uma região, você faz essa região não ficar alagada, você está pegando essa água e está jogando mais para frente.
Você tem que verificar se mais para frente você não vai ter o problema. O mais para frente de Porto Alegre é o Guaíba. Nada vai drenar em Porto Alegre enquanto o Guaíba estiver 3 metros acima, 2,5 metros, 3 metros acima da cota de inundação. E isso não vai poder ser pensado pelo prefeito de Porto Alegre, porque Porto Alegre ocupa, sei lá, 20%, 30% daquela região do estuário. Vários outros municípios ali, nem pelo prefeito de Guaíba, nem pelo prefeito de São Leopoldo, nem pelo prefeito de Canoas. Isso tem que ser feito de maneira integrada. Né? E o governo do Estado não vai, certamente não vai, ter tempo e interesse em fazer um projeto que ultrapasse o horizonte visível da política. O horizonte visível da política hoje são as eleições de 2026. Ninguém pensa daí para frente. Isso é a realidade da política. E isso não é mal em si, Conde. Isso não é mal. Né? O que é mal é que os políticos brasileiros perderam essa capacidade de visão de estadista. Olha, nós já tivemos, a direita e a esquerda, muita gente com essa visão. Vou dar um exemplo que é fácil de entender. Não existe um ícone mais odioso da direita do que Carlos Frederico Werneck de Lacerda. O famoso Carlos Lacerda, o Corvo, o homem que fez, em grande parte, Getúlio Vargas ser conduzido ao suicídio. Imagine se, quando governador da Guanabara, Carlos Lacerda não tivesse feito um mega projeto de abastecimento da água chamado Adutora do Guandu. Qual seria a situação do abastecimento hídrico do Rio de Janeiro? Imagine se Lacerda não tivesse construído o sistema de túneis que cruzam a cidade da Zona Norte para a Zona Sul, né? E que só muito parcialmente desviam o tráfego hoje em dia pelo metrô. Muito parcialmente, porque são o trajeto mais curto entre as duas regiões da cidade, a Zona Norte e a Zona Sul. Então, é isso que eu falo. Né? Tem capacidade de pensar à frente, capacidade de pensar adiante, capacidade de pensar soluções que não durem, como dizem os clássicos, tanto quanto as rosas de Malherbe, de um dia para o outro. Né? Elas vão perseverar ao longo do tempo e superar as décadas em matéria de efetividade para o funcionamento da cidade. Tá aí o Fernando Brito aqui no 11 News. Eu quero trazer mais uma questão. Quer dizer, o Brito, são tantas consequências, né, desse episódio que a gente está vendo. Parece que a cada dia piora, né? Embora a chuva tenha aparentemente parado, mas vem aí uma onda de frio, a temperatura vai despencar para 6 e há graus. previsões de novas chuvas na região norte. A previsão de na novas região chuvas. norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul, que, isso. se confirmarem, vão levar mais água para aquele funil que é o estuário onde se forma o... E a questão estrutural, quer dizer, hospitais, né, que ficaram sem energia, a gente viu a transferência de um bebê de 3 meses, né, entubado numa UTI de helicóptero e tudo mais. A gente vê o trabalho dos militares, tá bonito de ver, quer dizer, eles estão dando tudo de si. Os voluntários, né? Quantos voluntários no Rio Grande do Sul, praticamente, eles estão dando conta de todos esses resgates, né? E as situações dramáticas das pessoas. Quer dizer, quando a água baixar, é que a gente vai ver mais estragos ainda, que a gente ainda não viu, que está tão embaixo daquela água. É um processo que, enfim, vai mudar, já mudou para sempre a história do Rio Grande do Sul. Como é que você... Olha, eu não sei. Né? A longa trajetória já me faz ter vivido experiências muito, muito grandes, né? E muito variadas em matéria de desastres naturais. Eu me lembro que eu era guri, tinha 8 anos, 9 anos, né? Quando o Rio de Janeiro enfrentou as grandes enchentes de 66 e 67. Né? Nós tivemos prédios que vieram abaixo aqui na região de Laranjeiras, nós tivemos uma usina hidrelétrica, a usina de Nilo Peçanha, que foi simplesmente arrastada pelas águas que desciam, né, da estrutura que transpõe as águas do Rio Paraíba para formar o Rio Guandu. Né? Nós tivemos desastres de toda espécie. Né?
E saímos dali, né, com pouca consciência dos riscos que o Rio de Janeiro tem em matéria de enchente. Algumas estruturas, por exemplo, foram exceção a isso, né? Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a empresa de geotécnica municipal, que é uma das grandes referências brasileiras, e que deve essa sua importância ao investimento que ela recebeu depois daquelas enchentes. Foi muito, muito grave o que aconteceu ali. Aqui na região de Laranjeiras, para quem conhece o Rio de Janeiro, ali no final da Rua General Glicério, no morro que separa Laranjeiras de Botafogo, encostas desceram, carregaram prédios, provocando dezenas de mortes. Prédios de vários andares, não era... Que ano que foi isso? 66 e 67, foram 2 anos seguidos de enchente. Tá? E nós tiramos alguns saldos positivos ali em matéria de capacidade estrutural de nos defendermos desses eventos. Tá? Eu acho que isso vai acontecer no Rio Grande do Sul. Acho que nós vamos ter uma onda positiva em matéria de legislação ambiental, acho que nós vamos ter uma onda positiva em matéria de estruturação de obras urbanas, né? Acho que nós vamos ter uma onda positiva em matéria de escolha de locais para a habitação das pessoas, porque nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas que perderam, na prática, a sua casa. Aquela observação da espectadora, não me recordo mais, de que as casas perderam valor, os imóveis perderam valor, isso é verdade. No entanto, para os donos, eles continuam tendo valor. Tanto é assim que nós vimos nesse episódio, que muitas pessoas não queriam deixar suas casas, não queriam abandonar suas casas, preferiam correr o risco de ficar ali em meio à inundação do que deixar para trás aquele único patrimônio que conseguiram acumular ao longo das suas vidas. Então, a gente tem que compreender isso, né, e tratar essa questão com maturidade, escolher locais, né, que sejam adequados para novas construções, para a construção daquelas moradias que foram destruídas, mas, ao mesmo tempo, dotar esses locais de uma infraestrutura urbana, de um sistema de transporte, de uma rede de drenagem de esgotos, que faça com que sejam bons lugares para se viver, e não simplesmente fazer como normalmente se faz nesse país, arrastar os pobres para bem longe, né, e colocá-los para morar em caixotes. Bom, aqui eu quero perguntar o seguinte para você, Fernando Brito, por que os extremistas mentem nas tragédias humanitárias? O cientista político Christian Lynch tuitou questionando, né, trazendo essa questão. Ele diz o seguinte, eu vou ler um trecho para você. Ele diz assim: para sustentar o ódio que radicaliza o eleitorado, a extrema-direita precisa semear dia e noite a desconfiança contra as instituições democráticas. A catástrofe é obra de Deus, do diabo, cada um que se vire, ou com a ajuda da igreja ou dos empresários. Por isso, a ação eficaz do Estado nessas ocasiões é perigosíssima para a extrema-direita. A extrema-direita tem sabotado, tem publicado fake news, propagado. Você vê que figuras, por exemplo, como o Hamilton Mourão, eles nem se manifestam, né, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Deputados, senadores de direita do Rio Grande do Sul, todos se omitem nesse momento. Que fenômeno é esse, Fernando Brito? É um fenômeno que, infelizmente, é mais existente do que noticiado. Né? Eu vou reproduzir aqui o comentário. Eu tenho um grupo de WhatsApp, embora não tenha muitos, mas eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoas muito queridas, são meus colegas de faculdade, né, de há 50 anos atrás. Né? E uma dessas amigas, que mora em São Paulo, disse que estava ali fazendo o seu dia a dia, estava fazendo as unhas, etc. E ouviu lá do lado, né, que o governo estaria impedindo as doações de chegar ao Rio Grande do Sul. E aí perguntou a pessoa onde é que ela ouviu essa notícia, né? Aí a pessoa respondeu que vi em vários influencers que eu sigo. Quer dizer, as redes sociais se tornaram isso, uma espécie de valão das fake news. Tá? Então, isso é mais comum do que a gente pensa. E a gente, infelizmente, só vai, né, superar isso se der à população referências concretas daquilo que está sendo feito. Né? A presença de uma autoridade federal, a presença do presidente da República, a entrevista do presidente da República, o anúncio de medidas concretas, ele só vai ser eficiente se a gente ajudar esse noticiário a ocupar o espaço principal
na mídia, em lugar, né, no que nós estamos vendo, que é uma ocupação desordenada, uma espécie de enchente, onde vem boiando, né, tudo aquilo que a gente sabe que flutua, né, quando as águas sobem. Aquilo que flutua. Olha, o professor Luiz Marques já entrou aqui na sala. Vou pedir para ele abrir a câmera para eu já colocá-lo na tela e a gente fazer a transição aqui. Vamos receber. Agora vocês vão ver. Vocês vão ver. Oi, Conde. Como é que vai, Luiz Marques? Tudo bom? Tudo bem? Eu estou meio descentrado aqui. Deixa eu me centralizar. Isso, centraliza aí, tem que se enquadrar. O Fernando Brito conhece o professor Luiz Marques, que é uma das... Estou tendo prazer agora, nesse momento. Igualmente. E o Fernando Brito, né, célebre jornalista do Rio de Janeiro, querido Luiz Marques, você deve conhecer de outros carnavais. Já o li, mas não o conheço pessoalmente. Olha, o professor Luiz Marques está assim, se vocês querem ver alguém pistola com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá aqui o professor Luiz Marques, tá bravo, né, com o Eduardo Leite, com toda a razão, ele vai explicar para a gente, porque houve muitas omissões nessa história toda, não é só um evento climático, né? A gente tem que cobrar as autoridades. Luiz Marques, eu vou pedir para você fazer uma pequena saudação aqui para o público, para a gente se despedir do Fernando Brito, e o Brito sempre tem um recado final também. Vamos ao recado do Brito ou falo eu primeiro? Não, uma saudação tua para a gente. Bom, então legal, gente. Bom dia. Se quiser falar alguma coisa sobre, assim, linhas gerais, assim, sobre o episódio. Não, olha, gente, eu dei uma aula ontem, inclusive, sobre isso, bastante improvisada, porque, evidentemente, nos dias 26, 27 de abril, 28 de abril, eu não prestei atenção no que estava acontecendo. Quando as coisas começaram a fazer parte do noticiário geral, isso a partir do dia 29, 30, dia 1º de maio, etc., a coisa começou a tomar uma tal dimensão, não é? Que não havia como você parar de fazer o que você estava fazendo e começar a ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E isso agora continua. Né? Quer dizer, ontem eu dei uma aula sobre isso, e era 8 de maio, a situação estava em pleno desenvolvimento ainda, e aí você tem que começar a pensar, bom, vamos ver o que está acontecendo, quais são as causas disso, etc. A gente já sabia desde sempre em relação a isso, mas agora tentei organizar um pouquinho, porque a ciência brasileira já está careca de avisar o que está acontecendo, o que iria acontecer, o que era inevitável que acontecesse, e o negacionismo geral, seja ele por ignorância, por investimento na própria ignorância, ou seja, por má fé, pura e simples, tem que ser responsabilizado. Não adianta. E o Eduardo Leite ficou dizendo, não é hora de politizar. Não é hora de politizar, sobretudo, sempre é hora de politizar, mas sobretudo agora. Assim. Não, desculpe, falei demais já, desculpe. Não, fantástico. Não, é uma coisa, tenho insistido ali, que não foi uma enchente em Porto Alegre provocada pela precipitação fora do comum em Porto Alegre. Foi uma enchente provocada pela precipitação fora do comum no sistema de rios que contribui para a formação daquele estuário, daquele delta ali, que é o chamado Rio Guaíba, o Lago Guaíba, e que só encontra vazão pela Lagoa dos Patos, com a água tendo uma trajetória, eu não sei exatamente a distância, mas certamente mais de 100 ou 150 quilômetros, do Guaíba até o Canal São Gonçalo, onde a lagoa deságua no mar. Exatamente. E essa trajetória não só é longa, como ela necessariamente é lenta. Sobretudo quando você tem razões que são fora do controle humano, que é o sistema de ventos e o sistema de marés, estão fora do controle humano, fazendo com que essa drenagem ocorra de maneira mais vagarosa, que a vazão do Canal de São Gonçalo seja menor. Bem, não é nada que a gente precise, com todo respeito aos hidrologistas, precise mais do que a sabedoria do pessoal do interior aqui do Rio de Janeiro, com as chamadas cabeças d'água. Muitas vezes você vê pessoas assim na beira de uma cachoeira, de um riacho, etc. Tal, o tempo está bom, fazendo sol, etc. Tal, e o matuto vai lá e diz assim, pessoal, toma cuidado, sai da beira do rio. Por quê?
porque a chuva lá nas cabeceiras do rio faz com que, de repente, desça uma quantidade tão grande de água que aquilo se torna perigoso, em geral, e fatal algumas vezes para as pessoas que estão ali, naquele pequeno balneário do município, ali aproveitando a beira do rio. Porto Alegre, eu chamei a atenção aqui na quinta-feira da semana passada, tinha todas as condições de saber, talvez não nesse nível, mas saber que nós íamos ter uma subida das águas, porque há estações hidrológicas medindo a vazão dos rios, há o sistema do ONS que sabe que as represas do Rio Jacuí estão no talo, que as vazões estão enormes, que aqueles reservatórios estão vertendo praticamente toda a água, né, que aflui para a sua... Então, o problema ali, quer dizer, nesse caso, as autoridades têm responsabilidade porque trata-se de uma omissão em relação aos seus deveres de prevenir, de avisar. Avisar não evita enchentes. A água não vai deixar de subir porque alguém avisou que ela vinha aí, mas ela evita tragédias, ela evita prejuízos, ela evita mortes, ela evita perdas econômicas. Fernando Brito, obrigado pela sua presença, participação aqui no 11 News de hoje. Bom trabalho para você, boa semana. Antes que eu invada mais o território do doutor. Imagina, a gente está na transição aqui. Um abraço, querido. Em Teresópolis também, né, Fernando? Foi em Teresópolis, depois em Petrópolis, tá certo? Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceram tragédias enormes. Tragédias enormes, mas nesse caso, as tragédias se parecem às tragédias havidas na Serra Gaúcha, com deslizamento de terra, soterramento de imóveis, etc. Tal. Em Porto Alegre, eu insisto, não é uma tragédia deste tipo, é uma tragédia de inundação. E é em cima da característica de inundação que devem ser procuradas soluções mitigadoras desse perigo que a população de Porto Alegre vive. Obrigado, desculpe que a intromissão.